Muito bom estar de volta com vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o Deus da providência. Nós vamos aprender hoje alguns conceitos errados que algumas pessoas criaram para deturparem aí o que é a providência de Deus. Eles criaram aí diversas doutrinas erradas em relação, a de Deus. E as principais são essas, olha. Eu sei que você pode não ter ouvido ainda sobre essas palavras aqui que eu vou falar, mas hoje você vai aprender comigo. Vamos começar aqui lendo sobre o deísmo. Olha só essa visão aqui, ó. Essa visão entende que Deus criou o mundo e se afastou dele, usando por esta teoria que Deus é como um relojoeiro. Ele criou o mundo e deu corda nele. Como um relógio, assim o mundo funciona como uma máquina. E tudo o que acontece está de acordo com as causas secundárias. Logo, Deus é um observador do universo, mas nunca interfere nele. Olha essa visão aí. Agora vamos para a segunda visão, que é o dualismo. Entende que o mundo é governado por dois poderes, um bom e o outro mau. Deus seria o poder bom, que divide o controle do universo, e o poder mau. Olha essa outra visão. Agora vamos para o panteísmo. Essa visão observa o mundo em Deus. Isso significa que a criação participa e constitui o ser do próprio Deus. Agora vamos para o indeterminismo. Afirma que o mundo não está sujeito a qualquer controle. Nada do que acontece é planejado ou controlado por um poder. Agora vamos para o determinismo. Entende que existe um poder superior que exerce um controle que destrói a responsabilidade e a liberdade das criaturas. Essa teoria defende que não há nenhuma causa secundária neste mundo. Isso significa que Deus determina a causa de forma imediata e absoluta. Tudo o que acontece nesse caso, a liberdade das criaturas, é uma plena ilusão. O homem pensa que é responsável, mas na verdade não é. Agora vamos para a casualidade. Entende que qualquer poder controlador do universo é irracional. Vamos agora para o destino ou azar. Essa doutrina afirma que os acontecimentos são incontroláveis e neles não há qualquer propósito benévolo. Todas essas teorias acima devem ser rejeitadas, pois não refletem a verdadeira doutrina bíblica sobre a providência de Deus. Pois você aí que está ouvindo, se você já ouviu falar em alguma dessas doutrinas erradas, eu quero dizer para você que a verdadeira doutrina está na palavra do Senhor sobre o Deus da providência. E essas doutrinas que eu falei para você, eu vou repetir novamente aqui os temas dessas doutrinas erradas. Olha só os temas dessa doutrina errada: deísmo, dualismo, panteísmo, indeterminismo, determinismo e casualidade, destino ou azar. Pois eu quero te dizer que se alguém vier com alguma dessas teorias aí, se afaste, porque está totalmente fora do que está escrito na palavra de Deus. Agora você vai saber o que diz a Bíblia sobre a providência de Deus. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas e sustenta a sua criação. Leia aí Colossenses capítulo 1, versículo 17, na verdade 1 ao 17. O versículo é o 17. Hebreus, leia lá,
primeiro capítulo de Hebreus, versículo 3. Leia Neemias, capítulo 9, versículo 6. Ele é quem governa todo o universo. Ele governa as nações e os próprios indivíduos. Leia também aí 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 6 ao 9, Salmos 47, versículo 7, e Daniel, capítulo 2, versículo 21, e Daniel, capítulo 4, versículo 25. Leia também Isaías, capítulo 10, versículo de 5 ao 7, e Isaías 45, 5. Nem mesmo a liberdade de suas criaturas está à parte do seu governo. Leia Provérbios 16, versículo de 1 ao 9 e Provérbios 21, versículo 1. Faça essas leituras aí para que o texto que você está ouvindo, o vídeo de hoje, fique enriquecido, para que você venha se edificar mais e que Deus possa tocar no teu coração através destes versículos da Bíblia. Prosseguimento. Deus exerce em seu governo de tal forma que ele não pode ser responsabilizado pelo mal moral. Ele não é autor do pecado e nem viola a vontade e a responsabilidade de suas criaturas como agentes livres. Isso significa que as criaturas racionais podem agir por sua própria capacidade de escolha. Elas podem tomar decisões e assumir atitudes de acordo com a sua própria vontade. Elas são livres conforme a sua natureza, que lhes permite ser. Vamos saber o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Gente, essa palavra é difícil de sair aqui, né? Mas saiu, graças a Deus. Olha só. Vamos lá. De forma resumida, podemos dizer que o livre-arbítrio, agora acertei, é a capacidade de decisão de qualquer tipo de influência ou condicionamento. Como foi dito, livre-arbítrio é a expressão da liberdade da vontade humana em seu sentido mais absoluto. A palavra arbítrio transmite o sentido de decisão ou julgamento. De acordo com a sua vontade, para cumprir o seu propósito, Deus trabalha tanto através das causas secundárias quanto sem elas. Isso significa que em algumas ocasiões Ele usa as nossas decisões e ações para cumprir o seu propósito soberano. Em outras vezes, Ele interfere diretamente na história sem usar causas secundárias. De qualquer forma, não há uma única coisa, uma única decisão, uma única atitude ou uma única molécula neste universo que não esteja submetido ao controle de Deus. Nós não sabemos como isso acontece de fato. Devemos nos lembrar de que a vontade de Deus é absolutamente livre, mas ela está sempre sujeita ao seu caráter. Isso significa que a providência de Deus jamais deve ser vista como arbitrária, mas como perfeita e sagrada. Vamos ver as implicações aí da providência de Deus. A doutrina da providência de Deus é um grande conforto para os redimidos. É a certeza de que nada poderá frustrar os planos daquele que os redimiu. Leia Jó, capítulo 42, versículo 2. Nós podemos descansar sabendo que somos sustentados pela mão do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo estava falando da providência de Deus quando ele escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como está escrito aí em Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse versículo de Romanos, para mim, é um dos versículos que eu muito gosto.
Eu gosto muito desse versículo aqui de Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O importante é saber que a providência de Deus sobre a criação expressa o seu poder, sabedoria, glória, né? O governo providencial de Deus é tão claro que ninguém poderá alegar não ter ciência dele, né? Como diz aí em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Sem dúvida, a doutrina da providência de Deus é um motivo de alegria, de segurança para os salvos. Porém, por outro lado, ela é motivo de terror para os incrédulos. Os ímpios vivem suas vidas como se nunca terão que prestar contas a alguém, né? Mas por mais que pensem o contrário, eles nunca vão conseguir escapar das mãos de Deus. Como diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. O Deus da providência é todo-poderoso. Deus é amor, o próprio amor, e cuida e nos guia de conduzir e prevenir. Providência significa o amor sábio, cuidadoso, amor que protege, conserva, transforma a história do mundo e das pessoas. E Deus é quem se interessa pelos nossos interesses. Não pense que Deus não interessa os seus interesses, Ele se interessa sim. Deus não é um Deus que nos deixa aí ao léu, jogados, não. Deus não é assim não, tá? Deus rege o mundo. Não há destino cego, nem acaso, nem poder que não possa vir lá do alto para nos ajudar, né? Estamos no coração, nos braços daquele Pai que providencia tudo. O amor de Deus é um amor pelo mundo, Ele mesmo criou e quer a sua continuação e construção. Ele dá rumo, a direção e a meta que devemos seguir. A providência divina é uma atividade permanentemente de Deus. Ele não está longe de nós, nem mero espectador ali vendo a gente de longe. Ele está ali do nosso lado. Ele não se autolimita para poder nos adaptarmos ao nosso ritmo e assim permite que as limitações das criaturas, a lei natural e a liberdade humana sigam seus caminhos. O Altíssimo segura a manutenção do mundo. A nossa fé em Deus tem que ser soberana. Temos que acreditar que Ele é o Deus Jeová Jireh, é o Deus da providência. Deus age na inteligência, na sabedoria. Como diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas da glória de Cristo Jesus. A chave para esta promessa não é apenas a provisão de Deus, mas também a nossa confiança nele para satisfazer o que mais precisamos em Cristo Jesus. Quando os nossos corações anseiam estar cheio dele, mais do que qualquer coisa, para sermos agradáveis a ele, para sermos abençoados. Ele apenas sabe que a nossa vida, a nossa alma, só pode se sentir farta nele. Mesmo que tenhamos tudo e ansiamos, não conseguiremos ser plenos se não tivermos encontrado comunhão verdadeira com ele. A maior necessidade do homem, na verdade, é se relacionar com Deus, é buscar intimidade com ele. Ele não vai deixar faltar para você. Não podemos deixar que as preocupações do dia a dia espalhem a nossa comunhão com Deus. Cantemos louvores, nos alegremos e amamos a sua justiça. Diga continuamente, o Senhor, ó Jesus, ó Senhor, sejamos agradecidos a Ti, o qual ama a prosperidade dos seus servos, como diz aí o Salmo 35, versículo 27.
Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo, nesse momento quero te dizer que Deus cuida de você. Ele é o Deus da providência, não se preocupe. Deus está contigo. E Deus, Ele sempre nos dá as coisas sem pedir nada em troca. O coração de Deus, Ele tem que estar ligado ao nosso. Nós temos que ter o coração voluntário. Nós não temos que sermos pessoas egoístas, né? Que a gente possa saber repartir as coisas com as pessoas que precisam de coração, não aquela coisa forçada. Tem gente que ele não consegue ter um coração voluntário, ele só sabe pensar em si. Por exemplo, eu dou algo para alguém, eu não preciso que aquela pessoa me dê de volta, não, porque eu estou dando de coração. Então o nosso Deus, Ele quer que nós sejamos somente gratos a Ele por todas as misericórdias, as graças que Ele tem nos dado. A gente tem que parar de ser egoísta, a gente às vezes não quer dividir com o próximo, com as pessoas que necessitam. A gente só pensa na gente mesmo. Tanta gente passando necessidade, a gente às vezes vê uma pessoa passando e a gente tem como dar e não dá, de verdade. Eu creio assim que nesses últimos tempos, daqui para frente, Deus vai estar provando a nossa fé, vendo que a gente também tem para repartir com as pessoas, né? Que não tem que só ser pra gente, o eu da gente, não. Quando a pessoa vem pedir ajuda para você, você ajude a pessoa, não seja egoísta, não vira a cara. Esse ensinamento não é um ensinamento que Jesus Cristo está ensinando para você. O ensinamento que Jesus está ensinando para você é que você seja misericordioso, porque você vai precisar de misericórdia também. Você sabia disso? Você vai precisar de misericórdia. Um dia você vai precisar de alguém e você nunca jamais deve virar as costas para ninguém. Não vire as costas para pessoas que pedem ajuda para você. Porque no dia que você precisar também, Deus ele vai fazer a sua justiça e vai permitir que alguém vire as costas para você. Porque quando a pessoa pede ajuda para você, você tem que ajudar a pessoa, porque um dia você pode precisar dessa pessoa. Esse ensinamento aí que o povo ensina, o povo do mundo, ensina que a gente tem que ser egoísta, que a gente não tem que repartir o pão. Negativo, esse não é o ensinamento de Jesus Cristo, não. A palavra de Deus diz que nós temos que ser unânimes, unidos, repartir o pão com o irmão, como diz lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, versículo 42 em diante, diz que os irmãos eram unidos e unânimes. Essa desunião aí tem que acabar, viu? Tem que acabar. Jesus Cristo não está nesse negócio aí, não. De querer só pra você, só pra você, só pra você. E o próximo, hein? Você tem que amar você próximo. Você é o próximo também, você sabia? Você é um próximo. Por quê? Porque você pode precisar de alguém. Alguém pode ser solidário com você. Essas coisas do mundo aqui vai ficar tudo. A nossa casa não é aqui. A nossa casa está nos esperando num lugar de paz. O Senhor fez uma promessa. Ele falou, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vós, porque virei outra vez. Jesus vai voltar, porque ele disse que ia voltar. Ele disse, olha, virei outra vez. Então, eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro onde vai ensinar muita coisa para você. Você aí que aceitou Jesus há pouco tempo, você que gosta de ler a palavra, que está curiosa, você quer aprender a palavra do Senhor, eu recomendo que você leia a Bíblia, você pesquise sobre as pregações, vá no YouTube, que no YouTube tem coisas de Deus, palavra de Deus. A palavra de Deus está lá. Muitos canais que pregam a palavra, coisas que você vai se edificar, tá? Procure coisas que vai edificar a sua vida, porque tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus aqui no canal, né? Aqui no YouTube, né? E eu sei que você vai ser abençoado, tá? Para você subir na vida, você não precisa puxar o tapete de ninguém. Você não precisa brigar com ninguém para você conseguir algo na sua vida. Deus vai te abençoar, tá? E se tiver alguém te perseguindo,
alguém te esnobando, alguém falando mal de você, dizendo que o que você está falando é abobrinha, que é isso, que é aquilo, ignore somente, porque isso não é novidade não para nós cristãos. Sermos criticados, chamados de fanáticos, né? Eles chamam a gente de fanático. Há algumas pessoas por aí que não conhecem a palavra, que são pessoas ignorantes, que não têm um pingo de temor a Deus, porque se essas pessoas tivessem temor a Deus, elas não falariam isso. De ficar falando besteira que não sabe o que está falando. Eu tenho dó dessas pessoas, eu peço que Deus tenha misericórdia dessas almas, que elas se arrependam do que estão falando. Tem gente que não tem vigilância no que fala, no que escreve. A gente tem que ter vigilância, muita vigilância mesmo. E eu estou falando isso porque eu estou sentindo impulsionada de falar isso para você aí que está ouvindo, tá? E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu vou finalizar aqui com uma oração para a gente terminar o nosso vídeo de hoje. E que você seja aí edificado, abençoado na sua vida e que não lhe falte na sua vida ali o Deus da providência que está a todo momento do teu lado para te proteger e para te abençoar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu entrego a Ti essa situação pela qual alguma pessoa está passando, Pai. Eu entrego a vida dessa pessoa nas Tuas mãos, a família dela. Eu entrego também a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Me cobre com Teu sangue. Senhor, nos conduz ao triunfo